Seja, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos praticamente terminando o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos. Então, ora, Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Vamos lá, então? Bom, Paulo já está na última viagem e ele está voltando para casa. Ele passa por Troade, e aqui o amado pode observar uma foto da parte que restou da cidade antiga de Troade. Então, essa é a construção, são as ruínas de Troade. Eles param, então, em Troade para aquilo que a Bíblia diz, partir o pão. O que era esse partir o pão? Na verdade, eles iriam celebrar a ceia, porque tanto nas refeições dos judeus, quanto o que ficou a partir da ceia do Senhor, eles faziam o partir e o compartilhar do pão. Então, isto ficou um costume entre os cristãos, não só na sua família, agora para todos os cristãos. Então eles pararam ali para fazer isso, para celebrar a ceia. E aí, neste lugar que se chama cenáculo, cenáculo é um local onde se fazem as refeições, onde as pessoas se juntam para compartilhar as suas experiências. E Paulo então vai até esse local, vai até o cenáculo, e ali ele acaba pregando, conversando, falando, ensinando. E ele acaba se estendendo nesta sua conversa, até mais ou menos uma meia-noite por aí. Neste local estava um jovem de nome Eutico. A Bíblia diz um rapaz, um jovem. O jovem, para o judeu, ele tem entre 8 e 14 anos. Claro que, para uma pessoa mais velha, o ouvir as lições, o ouvir a fala de Paulo, poderia até prender a sua atenção. Mas esse rapaz, ele era novinho e ele estava sentado na janela, existia um local onde era possível sentar na janela, e eles estavam no terceiro andar, o cenáculo é sempre mais alto. E ali ele acaba adormecendo. Algumas pessoas dizem que esse dormir, ele pode estar originado do fato de que este jovem ele já estava cansado pelo trabalho do dia e aí a conversa, etc. Ele acabou adormecendo, ou pode também ser explicado pelo tipo de iluminação que eles utilizavam. Eles utilizavam uma lâmpada que era óleo, e esta lâmpada, quando queimava o óleo para produzir a luz, ela produzia também um aroma, um cheirinho que acabava por diminuir a atenção, acabava por causar sono nas pessoas. Seja de uma forma ou seja de outra, o Eutico acaba adormecendo e ele cai da janela. Aqui nós vamos observar uma circunstância bastante importante, bastante interessante. Lucas conta para gente, e lembre-se, Lucas era médico, Lucas conta para gente que tudo parou, todo mundo correu para fora e foi observar o que estava acontecendo, e eles encontraram Eutico morto. Então a palavra fala que ele já estava morto. Alguns dizem que não, que ele não estava morto, mas que aquele cheiro da lâmpada, etc., acabou tipo anestesiando o Eutico. Bom, queridos, vamos combinar o seguinte: ele estava no terceiro andar e ele cai sem nenhum tipo de proteção, porque ele adormece e ele cai. Portanto, é óbvio aqui
que se ele não estava morto, ele estava quase. Né? Então, aqui nós entendemos que o Eutico efetivamente veio a óbito, ele morreu. Paulo então ora, as pessoas oram por ele e ele vai se recuperando aos poucos, e eles retomam a atividade. Ele parte o pão, Paulo parte o pão e ele come. Aqui nós não sabemos se esse partir o pão foi só porque Paulo estava comendo, se eles já tinham celebrado a ceia, ou se é efetivamente a ceia. Isso não nos é dito. Então, essa também é uma questão que fica no ar para nós. Mas, de qualquer forma, ele come o pão, ele parte, come e depois ele continua a pregar, ele continua a falar. A Bíblia não diz por quanto tempo ele continua a falar. E as pessoas continuam ouvindo os ensinamentos de Paulo. No dia seguinte, eles saem de Troade, o Amado está vendo aqui no mapa, aqui do ladinho, Troade está aqui. Eles saem de Troade e Troade tinha um porto e os companheiros de Paulo eles vão de navio para um outro porto que fica um pouquinho mais para baixo, de nome Assos. Paulo não. Paulo ele vai a pé de Troade para Assos. Ninguém sabe explicar por quê, ninguém explica a razão pela qual alguns vão de navio e Paulo vai a pé. Lembrem-se que ele pregou praticamente a noite toda, ele terminou a pregação de madrugada e no dia seguinte ele já estava andando para Assos. Em Assos, eles pegam um navio e esse navio ele parte de Assos e aí ele faz uma paradinha em Mitilene e depois ele vai um pouco mais longe aqui até Mileto, até aqui embaixo em Mileto. Mileto é um porto, uma cidade com um porto que fica a 48 quilômetros, quase 50 quilômetros de Éfeso. Portanto, tudo ali era muito conhecido. Paulo conhecia, os seus companheiros conheciam, eram todos conhecidos porque Paulo ficou por ali um tempo suficiente. Em Mileto, ele pede para que os líderes da igreja de Éfeso venham ter com ele, que ele quer falar a estas pessoas. Ele quer dar algumas instruções. Lembrem-se que Paulo já tinha uma ideia de que esta seria a última viagem missionária dele. Ele estava indo para Jerusalém e ele sabia o que estava aguardando ele em Jerusalém. Então, isso já estava no coração, na mente de Paulo. Então, Paulo aproveita a oportunidade para dar as suas últimas instruções, as suas últimas falas às pessoas que eram líderes da igreja. Então, o discurso dele, a fala dele, nós podemos dividir em dois momentos. Um momento em que ele fala do seu próprio ministério, um retrospecto que vai servir de exemplo para estes líderes, e num segundo momento, as instruções que a igreja deve observar no seu próprio ministério. Na primeira parte, então, ele faz um retrospecto do seu ministério. Ele fala a respeito daquilo que, durante toda a sua vida depois da conversão, ele acabou fazendo. E aí, ele faz isso como um exemplo a ser seguido. Veja, eu cumpri a minha missão, Vocês têm que cumprir a sua missão. Como vocês têm que cumprir a minha missão? Que eu sirva de exemplo. Onde? Na humildade, ele não se prevalecia da posição que ele exercia enquanto evangelista, enquanto apóstolo,
né, também conhecido como apóstolo, nas suas lágrimas em relação à busca, ao cuidado, ao sofrimento que ele passou, não só pessoalmente, mas também no cumprimento da missão, ou seja, o quanto se chora por alguém que foi convertido, o quanto se chora por alguém que está sendo convertido. Então, aquelas dores do parto que Paulo falava bastante. E também quanto à paciência, porque nem todas as pessoas, amado, eles têm um desenvolvimento muito rápido. Algumas pessoas, elas aprendem mais lentamente, elas aprendem no seu próprio ritmo, que às vezes não é o nosso ritmo. E a gente não pode exigir que a pessoa aprenda e se comporte, haja como nós agimos. Então a gente tem que ter paciência no ensinar, tem que ter paciência até a pessoa aprender aquela lição. Então, a missão de Paulo se caracterizou pela humildade, pelo sofrimento em relação aos convertidos e à conversão, e pela paciência em relação aos novinhos, em relação àqueles que são bebês, jovens, adolescentes e até mesmo os adultos na fé. Um outro ponto que ele também vai conversar com esses líderes é que ele não só cumpriu a missão, não é só fazer, eu fiz. Não, o fazer a missão foi desempenhado, foi feito com responsabilidade. Então, dois aspectos importantes Paulo tinha em mente toda vez que estava pregando. Ele assumia a responsabilidade de fazer as pessoas, né, se atentarem para a necessidade do arrependimento, para a necessidade aqui, quando a palavra está falando aqui de arrependimento, é o que hoje nós falamos conversão. Então, a necessidade que nós temos de tomarmos consciência do caminho errado que nós estamos trilhando e convertermos o nosso caminho, ou seja, sairmos daquele caminho, nos arrependermos daquele comportamento e irmos para um comportamento condizente com toda a mensagem de Cristo e com todos os benefícios que esse novo caminho pode nos fornecer. Tá? Então, termos esta comunhão com Deus. E num segundo momento, falarmos desta fé. Por quê? Nós vamos ter dificuldade no nosso caminho? Vamos. Nós vamos ter dificuldade em trilharmos o caminho verdadeiro, o caminho que está ensinado nas palavras de Cristo, nas palavras da Bíblia. Sim, a gente vai enfrentar pessoas contra, nós vamos enfrentar dificuldades e tudo isso nós devemos enfrentar sabendo que Deus está conosco e que Deus pode nos tirar dessas dificuldades e que Deus pode nos abençoar. Então, a fé de que aquilo que nós estamos enfrentando pode vir a ser o fundamento das nossas bênçãos. E ele diz uma frase que eu vou compartilhar com os amados. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Isto é um exemplo para nós. Tudo que nós fizermos, nós não podemos esconder a vantagem, nós não podemos esconder o ensino, nós não podemos esconder aquilo que é de crescimento, de fé e de mensagem para os nossos. Tenho declarado tanto aos judeus quanto aos gregos. E aqui os gregos, amados, não são só os gregos propriamente dito, mas são todos aqueles não judeus.
Então, vamos entender esses gregos aqui como gentios. Ou seja, nós estamos incluídos neste grupo. Então, ele declarou, não só para os judeus, foi primeiro para os judeus, mas a partir do momento que os judeus não quiseram saber, ele se dedica especificamente para os gregos e para os gentios, que eles devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o núcleo, este é o resumo da pregação de Paulo. Na segunda parte, então, neste primeiro momento, Paulo falou de si. Agora, Paulo começa a dar instruções para aqueles que ficarão como líderes, o que ele chama de presbíteros. Então, 2 pontos importantes aqui. Primeiro, eles também sejam fiéis no cumprimento da sua parte na tarefa. Não interessa se a tua parte é pequena, amado. Não interessa se a tua parte é grande. Quem determina o tamanho, a grandeza, o quanto de tarefa lhe é dado, é Deus. Então, não é assim, eu quero fazer. Não, mas aquilo que Deus determina para você. Pode ser uma pequena tarefa, você não sabe lá na frente a repercussão desta tarefa que Deus te deu. Você não sabe a repercussão, você não sabe o efeito daquilo que você fez, a consequência daquele pequeno ato que você fez, aquela tarefa que Deus deu para você fazer. Vamos desempenhar as tarefas, por menor que elas sejam, vamos desempenhar da melhor forma possível, com fidelidade, com amor, com responsabilidade. E aí nós entramos na segunda mensagem dentro destas instruções. Termos responsabilidade com aquilo que nós estamos falando. A mensagem de Deus não é nossa, a mensagem de Cristo não é nossa, nós somos mensageiros, portanto nós temos que ter responsabilidade espiritual, inclusive para sabermos falar, sabermos apresentar. Os líderes devem ser fiéis, eles devem dar exemplo. Melhor do que a lição que eu falo é a lição que eu prego com a minha vida. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês têm que pregar uma mensagem com a sua vida. Os presbíteros, que também são chamados de bispos, a eles e a todos nós que temos um ministério, que temos uma missão dentro do corpo, dentro da igreja de Cristo, nós somos guardiões. Nós devemos guardar a mensagem e guardar a mensagem correta. Nada de explicar errado, nada de dizer errado, nada de perverter a mensagem. Nós somos pastores. E o pastor cuida das ovelhas. Quem seriam essas ovelhas? São os pequeninos, são os jovenzinhos, são aqueles que estão começando na vida. Então, aqui ele está dizendo, nós temos que guardar a mensagem, nós somos guardiões. Para nós, a responsabilidade está em falarmos a mensagem correta, em cuidarmos dos pequenos, em cuidarmos daqueles que estão chegando, que estão aprendendo, que estão ainda no leitinho espiritual. Nós temos esta obrigação, você tem esta obrigação, eu tenho esta obrigação. Mas nós também temos a responsabilidade de cuidarmos com os lobos vorazes. Quem são os lobos vorazes? Paulo já está dizendo aqui, cartas de João, cartas de Pedro, ou seja, as cartas depois que nós vamos ver na Bíblia, elas também dão este toque, dão esta mensagem. Cuidado, porque existem muitas pessoas
que ensinam de forma errada. Nós temos que ter cuidado com estes lobos vorazes que estão dentro da igreja e que estão ensinando coisas erradas para os nossos pequeninos, inclusive a gente às vezes acredita nisto, se isso for capaz, né? Se isso fosse possível, nós temos que tomar cuidado para não acreditarmos em falsas mensagens, em falsos ensinos. Como é que eu faço isso, Eleni? Leia a Bíblia se aquilo está efetivamente colocado ali. Portanto, a palavra é vigia. Amado, vigia. Amado, vigia. Amado, vigia. Vigia e vigia e vigia. Vigiar. Esteja atento. Olha o que ele fala para nós. Olhai por vós, todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então não é brincadeira, meu amado. A responsabilidade é muito grande, porque foi o sangue do próprio Jesus derramado. Portanto, vigia, vigia, vigia. Em todo o tempo, a toda hora, vigia. Dali, de Mileto, eles pegam um outro navio. Os navios, como assim ele pega navio, vai navio? Deixa eu explicar o seguinte: às vezes o navio era o mesmo, às vezes eles pegavam outro navio. A diferença é que, às vezes, os navios paravam nos portos porque eles tinham encomendas, produtos, mercadorias para entregar. Então eles paravam, descarregavam alguma coisa, carregavam outra coisa e partiam para um outro porto para aproveitar a viagem. Então o que acontece aqui? Eles saem de Mileto, eles passam uma ilha chamada Cos e depois Rhodes, depois Pátara. E aqui eles pegam um navio. E este navio, sim, ele vai fazer uma viagem direta, então ele não vai ficar pingando, ele não vai ficar parando de porto em porto. Ele vai direto para Tiro. Então ele atravessa aqui, alto mar, e vai para Tiro. Em Tiro, quando eles descem em Tiro, a Bíblia diz que Paulo fica ali com alguns cristãos, ele se encontra com alguns cristãos que estão em Tiro e ele fica ali por 7 dias. Depois eles passam para Ptolomaida. Ptolomaida hoje não existe com esse nome. O que existe é a cidade de Acre. Então ali também tinha um porto. De Acre eles vão para Cesareia e em Cesareia eles descem, porque agora para Jerusalém não tem porto, eles tinham que ir a pé. Então eles foram a pé ou a cavalo, né? Ou seja, andando e não por navio. E eles partem então de Cesareia e eles vão para Jerusalém. Ali em Cesareia existia um cristão de nome Ágabo, que era também um profeta. E neste local, Ágabo também profetiza a prisão de Paulo quando em Jerusalém. Inclusive, ele faz aquilo que os profetas do Antigo Testamento faziam, né? Eles simulavam uma situação. Então, ele pegou o cordão que segurava as roupas de Paulo e amarrou os braços e amarrou os pés para identificar, para fazer uma profecia visual da prisão de Paulo, que efetivamente vai acontecer daqui a pouquinho, nós vamos ver na sequência. Bom, Paulo então chega em Jerusalém e a providência de Paulo é a mesma de sempre. Então ele vai até os apóstolos, ele se reúne com os apóstolos. Como ele não tem casa em Jerusalém, ele fica na casa de Mnason, a pessoa que a Bíblia diz que recebe então Paulo. E ele se reúne com os apóstolos, faz o seu relatório e aí ele fica sabendo que
muitas pessoas já vieram falar sobre Paulo, vieram falar sobre as atitudes de Paulo, principalmente naquilo que diz respeito a que ele estava se preocupando com os gentios e não com os judeus. Coisa que é mentira, porque ele primeiro procurava os judeus e quando os judeus rechaçavam, quando os judeus não queriam saber da mensagem da salvação, aí sim ele ia para os gentios. Só que o problema era o seguinte: a mensagem de Paulo era a mensagem de arrependimento, era uma mensagem dura, era a mensagem que Jesus estava trazendo quando vivo, né? E que agora tem uma conotação diferente, porque ele fala de salvação, arrependimento e salvação, e eles não aceitavam isso. Então, Tiago, que era um conciliador, ele diz o seguinte: Paulo, vamos resolver isso aqui para que não haja nenhum problema maior. Vamos demonstrar que você é um judeu que tem essa forma de ver que para nós é correta, mas que eles às vezes têm alguma dificuldade de entender. Então vamos dizer aqui, vamos provar que você é um judeu e que a tua interpretação é uma interpretação diferente. A aplicação é uma aplicação diferente, mas que você não está contra, né, ninguém, que você não está fazendo um trabalho contrário. Então, o que você vai fazer? Para que Paulo pudesse entrar no templo, ele precisava se purificar. Por quê? No judaísmo existia uma regra. Toda vez que você saísse de Jerusalém, toda vez que você fosse para outros lugares, tivesse contato com gentios, o judaísmo dizia que você tinha que fazer um ritual de purificação, terceiro, sétimo dia, e daí no sétimo dia você podia entrar no templo, você podia adorar dentro do templo, etc, etc, etc. E Paulo ia fazer isso de qualquer forma, ele ia fazer isso porque ele também aceitava isso como correto, né? Estar na presença de Deus purificado. Ele havia aprendido isso. Então o que acontece aqui? Existiam 4 pessoas que tinham feito um voto de nazireato e que também estavam cumprindo o seu voto, o ritual de purificação, como Paulo tinha feito na viagem anterior. O amado se lembra disso. E aí Tiago disse: vamos fazer o seguinte, o cumprimento do voto é caro. Paulo, você banca isso, você paga esse cumprimento de voto, porque tinha que sacrificar animais, isso era caro. E Paulo então concorda, ele estaria fazendo também o ritual de purificação e no último dia dava certo ele fazer a entrega do voto dele, da purificação dele, mais a entrega do voto destas 4 pessoas. Pois muito bem, então o que acontece? Aqui do lado, olha ali, ó, nós temos o templo está aqui, essa imagem é um desenho, claro, do templo, tá? O templo ele era cercado aqui, ó, ele era todo murado, todo cercado. Toda essa parte aqui, os gentios poderiam entrar, não tinha problema eles entrarem ali, tá? Toda essa parte de fora. O amado está vendo uma muretinha aqui. A partir desta mureta, os gentios não podiam entrar. Só os judeus, só o povo de Israel podia entrar. E aqui dentro tem uma parte mais externa, um pátiozinho, onde as mulheres judias podiam entrar. Depois os homens, depois mais para frente os sacerdotes, né? E daí só dentro do templo alguns sacerdotes, mais especificamente o sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos. Então haviam proibições de entrada. Paulo já havia feito todo o seu ritual de purificação e, portanto, ele podia entrar no templo. E ele estava entrando no templo exatamente para entregar os votos e para entregar o seu ritual de purificação. E quando ele estava aqui, óbvio, junto com ele, não
havia nenhum gentil. Não podia ter. E Paulo não iria fazer um negócio desse, porque Paulo antigamente, era um fariseu daqueles convictos. Ele sabia que não podia, né? Então ele estava aqui quando alguns judeus da Ásia, aqueles que já estavam causando problemas, também vieram por causa das festas. E quando eles viram Paulo, eles não quiseram saber de nada, eles agarraram Paulo e arrancaram Paulo de dentro, tá? Tiraram Paulo de dentro e começaram então a dizer que Paulo estava afrontando o templo e eles queriam linchar Paulo. Paulo é arrastado para fora, então ele não está mais lá dentro, ele está no pátio externo, aqui, portanto ele não está lá. As portas foram fechadas porque eles ficaram com medo que aquela turba, que aquela confusão toda causasse algum dano, eles fecharam tudo isso. E aqui, ó, este local aqui, essa construção, é conhecida como Fortaleza Antônia. Nesta Fortaleza Antônia havia uma guarda, a guarda do templo e a guarda romana, eles ficavam aqui, eles eram sediados aqui, então eles guardavam para que não houvesse confusão. Quando eles viram que aqui embaixo estava dando confusão e eles enxergam ali, eles desceram correndo, vieram, tá, e tiraram Paulo do meio da confusão, porque eles estavam vendo que daqui a pouquinho alguém ia acabar morrendo. Tá? Ele preso, portanto, ele foi preso e o tribuno ali, o chefe, né, do exército, é chamado tribuno, ele achou que Paulo fosse uma pessoa que já estava causando problema um tempinho antes, tá? E quando ele percebeu, quando Paulo falou com ele, ele viu, opa, esse não é aquele que estava causando confusão, porque há algum tempo atrás, os sicários eram os que usavam tipo uma faca, né? Daí o nome sicário, é uma faca, e eles eram assassinos, eles usavam a faca para matar essas pessoas, era um tipo de um punhal. E quando Paulo conversou com ele, ele viu, opa, esse daqui não é um bandoleiro. E aí Paulo pede para o tribuno que o deixe falar para aquela turba toda. E ele permite. Então, quando Paulo começa a se defender, ele diz: olha, eu não estou agindo contra a lei, eu não estou agindo contra o templo, eu nunca, jamais fiz entrar um gentil no templo, isso é mentira, isso não acontece. Era uma mentira que eles estavam criando exatamente para se vingar de Paulo. E aí ele conta de novo a história da vida dele, da sua infância, da sua criação, de tudo que ele aprendeu com Gamaliel. E Gamaliel tinha um nome respeitado, era um escriba respeitado, ele tinha uma escola respeitada, e eles então ouviram, opa, mas ele então estudou com Gamaliel, um judeu com muito conhecimento. Ele conta que ele começou a perseguir os cristãos e conta como isso aconteceu, e depois ele fala sobre a sua conversão. Isso já mais de uma vez ele conta como isto acontece. Só que, no momento em que ele está falando, aí ele fala da explicação da sua conversão e já emenda falando do plano da salvação. Só que ele fala, olha, o plano da salvação agora foi estendido para os judeus, para os gentios, porque os judeus não queriam mais saber. E quando ele fala isso, a confusão reina
novamente, porque eles não admitem que ninguém seja salvo a não ser eles próprios. Amém, amados? Amém, amados? Então, imagina aqui a circunstância toda em que isso acontece, mas o restante da história nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bons estudos!